Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Amanda? Tudo certinho? Estamos ao vivo para mais uma nossa live tradicional de sexta-feira, com um fundo um pouco diferente. Hoje eu estou no aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, em trânsito para Porto Alegre, onde eu vou ministrar o curso de Dermoneuromodulação, e a gente faz as nossas obrigações. A live é 1h15, eu tenho esse horário da 1h15 livre aqui, eu tenho uns 20 minutinhos, 30 minutinhos até o meu embarque. Então estamos aqui para a nossa live tradicional. Tudo bem? Fala Rodolfo, Vitória, tudo bem? Zenira, como é que tá? Tudo certo? Me avisem se o áudio tá ok. Me avise se a transmissão tá ok. Aqui não tá dando para mim que tá travando, tá? Se tiver travando, vocês me falem que eu mudo pro 4G, porque eu tô no Wi-Fi do aeroporto. Talvez ele fique ruim. Só me avisem se tá tudo certinho. Tudo bem, Lisandra? Como é que tá? Tô aqui na tua terra, na terra da Vitória também. Tô aqui no aeroporto, tô bem longe de vocês. Maravilha. Muito bem, pessoal. Tudo jóia, Agnaldo? Maravilha. Pessoal, a live de hoje, na verdade ontem eu comentei, né? Eu fiz uns stories comentando, e a live de hoje é sobre a característica entre exame físico e exame complementar. Mais especificamente porque aconteceu uma situação essa semana no consultório que eu falei assim, a gente precisa sempre prestar muita atenção. Eu até falei, né, sobre a questão de raciocínio clínico durante essa semana em alguns stories. E a gente tem que começar a prestar um pouco de atenção, porque se a gente acaba passando batido em certas coisas, na hora da gente explicar para o paciente o que ele tem, na hora da gente poder gerar para ele uma informação e até mesmo o tratamento, a gente pode se confundir. Então o que aconteceu? Foi uma paciente que chegou para mim com uma dor no quadril, quando ela se esforça. Então, quando ela faz alguns movimentos, quando ela anda um pouquinho mais, por ela ser sedentária, o andar, tipo assim, ir ao mercado ela já sente o quadril, passear no shopping e tudo mais. Ela não usa sapato de salto excessivo, não tem nenhuma coisa assim. Só que aí, como eu mencionei, ela já veio com uma batelada de exames. Veio com raio-x, veio com densitometria óssea, veio com ressonância, veio com um monte de coisa. E aí ela já veio com a informação dela de que ela tem um desgaste na cabeça do fêmur e que o fêmur dela tem até uma alteração na morfologia, na cabeça do fêmur, e que ela está com um quadro de desmineralização lá por causa de uma osteopenia. Ok, aí eu conversei com ela, peguei mais dados, verifiquei que as dores dela são só os movimentos, quando ela está parada ela não sente nada. São só quando ela se esforça um pouco mais, só que como ela está sedentária, pouca coisa já é esforço para ela. E aí a gente começa a fazer justamente a caracterização do exame físico, né? Então eu incluo a anamnese aqui, o exame físico mais o exame complementar. Então o que aconteceu? Quando o paciente chega e fala para você que ele tem dor, quando ele tem a disfunção dele, aparece o sintoma, quando ele se esforça, a gente sabe que o componente é funcional. Se fosse um componente inflamatório, ele poderia também ter dor ao repouso, o que não é o caso. Então a gente, ao avaliar essa paciente, esse quadro dessa dor funcional, e ao relato dela do desgaste da cabeça do fêmur, é uma paciente de 52 anos, eu acabei olhando o raio-x. Quando você olhava o raio-x, realmente a cabeça do fêmur esquerdo, que é o lado que ela sente dor, ela tem um desgaste e ela tem uma deformidade da cabeça do fêmur. Agora a pergunta sempre é assim, essa deformidade não está ali o tempo todo? Se a resposta para a dor dela tá travando, pessoal, eu vou mudar para o 4G, vamos ver se melhora.
Ixi. Pessoal, agora está no 4G. Vê se trava agora, tá? Eu tirei do 4G, estava no Wi-Fi do aeroporto, aí eu tirei e botei no 4G, tá? Então, quando eu avaliei essa paciente, eu vi lá no raio-x, né, que ela tem o desgaste da cabeça do fêmur. Tem até uma deformidade. Só que assim, faz quanto tempo que essa deformidade está ali? O sintoma dela começou há pouco tempo. Começou tem algumas semanas. Aí a pergunta é, de quanto tempo que ela tem esse desgaste? Por que isso não gerou problema antes? Tá? Então, a característica da dor dela é funcional e eu sempre me pergunto, uma característica estrutural, se pode estar lá, se ela está lá faz tempo, por que ela não dói o tempo todo? Então, assim, não é necessariamente a estrutura, ok? Não é necessariamente a estrutura que faz doer. E aí o outro quadro que essa paciente foi catastrofizada pelos outros profissionais foi por causa da densitometria óssea. E aí ela veio com o laudo, e aí eu achei muito engraçado, porque no laudo na parte de baixo estava escrito, né, a conclusão estava escrito osteopenia, mas numa fonte muito maior do que as outras coisas. E aí outra coisa interessante foi que quando eu olhei esse exame dela, ela fez o teste para a coluna lombar e para o fêmur. O engraçado é que o grau de osteopenia deu para a coluna lombar e não para o fêmur. O fêmur dela, que tem um desgaste, que tem a alteração morfológica da cabeça do fêmur, não tem osteopenia. E isso foi uma informação que deram para ela, de que a dor do quadril dela veio por causa do desgaste e por causa da osteopenia. Eu falei, mas, né, o resultado da densitometria era a osteopenia, mas se você visse os dados específicos da coluna lombar e do fêmur, estava escrito no fêmur que a densidade estava normal. Então, pessoal, quando a gente olha um exame, eu penso assim, lógico, quanto mais conhecimento a gente tem sobre um exame complementar, a gente vai ter mais vantagens. Só que assim, o simples fato de você saber avaliar um resultado e saber identificar os sinais e saber o básico de olhar um exame, ele é imprescindível. E isso já te ajuda a ter um raciocínio que vai fazer com que você tenha a identificação das possíveis disfunções que esse paciente tem e poder ensinar esse teu paciente de que nem tudo que se vê no exame tem um valor. A gente sabe que os exames complementares eles têm índices de falso positivo e falso negativo, que são variáveis, mediante, né, cada tipo de patologia. Se a gente pegar, por exemplo, fazer uma ressonância magnética para uma coluna lombar em função de um disco, o índice de falso positivo e falso negativo ultrapassa 50%. Fazendo uma explicação disso que não é a mais adequada, mas se olhar assim, para essa questão do disco, mais de 50% das ressonâncias para disco estão erradas. Por quê? Porque elas me dão dados que o meu paciente não tem e eles não mostram aquilo que talvez o meu paciente tem, que é o falso positivo e o falso negativo. Então, pessoal, essa característica da gente fazer um exame clínico e fazer um exame complementar e olhar um exame complementar, o exame complementar, ele vem justamente pelo nome dele, para complementar o que eu estou vendo no exame clínico. Porque se eu não vejo uma característica naquele paciente de que aquela alteração que ele está, aquele sintoma, aquela disfunção que ele está apresentando faz correlação com o que está no exame, confie no teu exame clínico, confie no que o teu paciente está te dizendo. A formação que eu fiz em Síriax, comecei ela em 2001, ele sempre dizia, né, o professor que dava, ele sempre dizia, que mesmo Síriax já dizia, a verdade do problema do paciente, quem sabe é o paciente, pergunta para ele. Então, a medicina ela evoluiu, né, na minha opinião, com essa questão desses vários exames e se foca demais nessa questão estrutural. E a gente tem na fisioterapia, a gente tem dentro de várias vertentes, muita coisa interessante do exame físico trazendo para a gente e verificando no exame complementar, seja no raio-x, numa densitometria, numa ressonância, numa tomografia,
a confirmação daquilo que a gente vê no exame físico, aquilo que a gente vê no próprio paciente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em, saber olhar um exame, né? Não precisa ser um baita expert para poder, né, olhar, né, saber todos os detalhes de uma ressonância, de uma tomografia, de uma densitometria, mas você precisa saber olhar os dados. E quando você olha esses dados, você vai fazendo comparação com o que teu paciente tem, entendeu? Então, assim, quando você explica alguma coisa do que o paciente tem, mediante o teu exame físico, mediante o exame complementar, precisa fazer sentido com os sintomas dele. Precisa fazer sentido com a característica que ele veio te procurar. Então, o paciente chegou para mim, eu tenho dor no quadril. Quando? Quando eu me esforço. Ok, quando você se esforça. O médico falou, né, o profissional falou que eu tenho um desgaste e eu tenho, né, a perda da massa óssea, perda, né, da mineralização óssea por causa da densitometria. Aí eu fui olhar, não tinha no fêmur. Ela tem um desgaste? Ela tem, mas a pergunta é desde quando que ela tem esse desgaste? Por que deu só agora? Ou seja, a sobrecarga funcional no caso dela. Ela não tem dor ao repouso, ela não tem características inflamatórias, ela não tem sinais onde, né, dor noturna, ela não tem dor ao repouso, que são dois grandes sinais de problema inflamatório. Ela consegue deitar em cima do quadril numa boa, ela só tem dor quando ela se esforça. Por ela ser sedentária, a gente já começa a fazer a ligação. Ou seja, ela tem uma alteração, ela tem uma disfunção, ela não tem uma alteração ela tem alteração da estrutura, mas isso não faz diferença. Então ela tem uma disfunção, uma alteração da função do quadril, que gerou uma sobrecarga. E aí essa sobrecarga faz com que ela tenha o sintoma. Não porque estava desgastado, porque provavelmente 6 meses atrás a cabeça do fêmur, a morfologia ela já tinha. Aquela morfologia que eu vi no exame ali, ela tem já faz anos. E por que esse do quadril veio doer só agora? Entenderam? Então, pessoal, quando avaliar um paciente, faça o seu exame físico, faça a sua anamnese, tire algumas conclusões e pegue o exame complementar para complementar as suas informações. Uma coisa que talvez você não conseguiu ver, mas se você vê um dado no teu exame complementar que não faz sentido, não tenta procurar chifre em cabeça de cavalo. Não tenta achar explicação para uma coisa que talvez não faça sentido. Tá? As explicações que você vai fazer para o seu paciente precisam ter sentido. Tá? O paciente chegou, quadro funcional, né, de alteração funcional claríssimo, sendo explicado por outros profissionais, por uma característica estrutural. Apesar da gente saber a importância da relação entre a estrutura e a função, mas segundo, né, Lerich, que fez uma publicação muito tempo atrás, num livro chamado A Filosofia da Cirurgia, ele falava, tudo vem de problemas funcionais. Então, um problema estrutural que acontece lá no final da cadeia, ele começou por um problema, uma alteração funcional. Então, dentro da física, a gente tem essa característica de buscar esses componentes funcionais, e a avaliação que a gente faz voltada para essas disfunções é de extrema importância, e a gente precisa fazer uma correlação bem interessante com os exames complementares, mas precisa fazer sentido, aquilo precisa fazer sentido, beleza? Não quero tomar muito tempo de vocês, já é meu embarque aqui, já está com embarque imediato aqui na telinha, e espero que com esse quadro clínico, né, que chegou para mim, e com essas informações vocês consigam prestar um pouquinho de atenção, né? Sempre prestar um pouquinho de atenção nos resultados dos exames. Como eu falei, não precisa ser um expert, tá? Não precisa ser um expert em ver ressonância, não precisa ser um expert em ver tomografia. Você só precisa olhar os resultados, ver, né? Se você sabe olhar bem as imagens, veja. Se você não sabe ver bem, veja aquilo que você sabe. Faça uma correlação dos resultados daquilo que você viu na imagem com o teu exame físico, com a tua anamnese. Lembra o teu paciente que contém a verdade sobre o problema dele, tá? Pergunta para ele que ele sabe. E quando você for explicar ao teu paciente, você vai explicar as coisas fazendo sentido. A minha paciente, aquela osteopenia não fazia sentido nenhum.
porque a osteopenia dela estava na coluna lombar e não no quadril, onde ela veio com sintomas. Beleza? Pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer? Tem um tempinho aí ainda. Alguém quer fazer alguma pergunta em relação ao tema? É isso aí, Rodolfo. Exame complementar é um complemento, não é um exame diagnóstico. Até hoje, né, se você for ver os lugares, né, as empresas que fazem isso, eles estão mudando o nome, né, para medicina diagnóstica. Mas na realidade eles fazem exame complementar, eles auxiliam no diagnóstico. Isso, para essa questão das disfunções, é importante saber que a gente tem muito erro, mas assim, os exames complementares, eles são muito bons e precisos para diagnosticar várias patologias que muitas delas nem são da área da física, né? Então a gente precisa deles sim, mas a gente tem que saber usar esses exames. Beleza? Mais alguém, pessoal? Tá lá. Tô olhando a telinha aqui, ó. Tem a tela que tá ali, tô enxergando lá. Você tá no embarque imediato, como é que tá? Beleza, pessoal? Qualquer dúvida que vocês têm, que vocês assistirem isso aqui, se não deu para ver aqui na live, pode mandar por direct. Esta live está salva por 24 horas e depois vai lá para o meu canal do YouTube. Beleza, pessoal? Uma ótima sexta-feira 13 para vocês, de muita sorte. Sexta-feira 13 de azar é para quem não age, é para quem não faz, é para quem fica à mercê das coisas. Então não fique à mercê, tá? Haja, faça, que aí você pode correr o risco depois dos outros achar que foi sorte. Beleza, pessoal? Uma boa sexta-feira para vocês, bons atendimentos, um bom final de semana para vocês. Estou indo para Porto Alegre agora, ministrar o curso de dermoneuromodulação e vou postando aqui mais materiais, mais stories, mais conteúdo para vocês. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês, um ótimo final de semana, fiquem com Deus e até a próxima.